Olá, bem-vindos à reta final, estamos quase a fechar o dia. Tivemos até sorte, porque com tanta chuva o dia foi super interessante e não havia mais nada fixe para fazer. Portanto, estamos na reta final, fiquem até ao fim com as surpresas e os prémios e os patrocinadores e para fecharmos o evento em grande. Tenho que aumentar o som, não sei se me estão a ouvir bem. Vou tentar. Pronto, estamos mesmo na reta final. A Daniela está cá hoje para nos falar de gestão de projeto, porque nós falamos um pouco de tudo durante o dia, de branding, de projetos, de como aprender com os exemplos da Amazon, compliance, muitas coisas, mas muitas vezes o que falta acaba por ser a gestão disto tudo, porque acaba por ser um pouco overwhelming conseguir acomodar tudo aquilo que queremos fazer, como é que os projetos se desenvolvem e, portanto, a gestão de projeto tem um papel fundamental, importantíssimo, no tempo de vida de qualquer projeto e de qualquer implementação de ideia. Mas é mesmo, está certo. Eu vou passar sobre ti. A Daniela vem-nos falar sobre gestão de projeto, tem uma vasta experiência nessa área. É certamente a melhor pessoa para se apresentar, melhor que eu aqui a ler. E, portanto, olha, o palco é teu. Obrigadíssima. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu não vou perder tempo a falar sobre mim, não é por isso que estou aqui. É só para vos dizer que eu tenho background técnico, portanto tirei uma licenciatura em Engenharia Informática e a partir daí acabei por fazer depois um percurso que passou primeiro por gestão de projetos, gestão de projetos de desenvolvimento de software. Por exemplo, o Expresso.pt acaba por ser o projeto dos mais conhecidos, mas entre outros vários sites de mídia, projetos na área da banca também e de seguros. Depois acabei por fazer aqui uma passagem pela área dos sistemas de gestão, portanto, qualidade, depois mais tarde a 27001, hoje é mesmo direção de operações, portanto, a minha vida é olhar para dados e dar formações e coisas desse género. Pronto, mas eu estou aqui para ver se realmente Está ligado? Tá. Eu vou apontar para onde? Para aqui? Ai. Ora, se não, passo com o computador. Não é o ideal, mas... Pronto. Vamos falar um bocadinho sobre gestão de projetos, mas a minha ideia não é estar aqui a transmitir conceitos teóricos, mas sim ferramentas práticas que podem ser utilizadas. Nós temos dois case studies, um deles é para quem quer abrir uma loja própria ou então para quem está a desenvolver uma loja para terceiros, mas as ferramentas que vou aqui falar podem ser aplicadas até para quem quer organizar a sua festa de anos. Portanto, a ideia não é ser totalmente focado em algo muito específico, mas sim ferramentas que podem ser aplicadas em vários contextos. Já dá? Não? Não há problema. Então, relativamente a conhecer a gestão de projetos. Porquê que é relevante? É relevante porque quando temos um projeto em mãos, seja ele de que natureza for, nós queremos não gastar dinheiro a mais. Seja na construção da casa, seja na festa, seja no site, seja na nossa loja, no que for. Nós queremos controlar custos, nós queremos que no fim não nos tenha custado o dobro, não tenha demorado o triplo e toda a gente que esteja envolvida esteja satisfeita com a experiência. Por isso é que a gestão de projeto existe. É para gerirmos expectativas, alinharmos e estarmos todos orientados pelos mesmos objetivos e no fim não termos gasto dinheiro a mais do que aquele que contávamos. E o que é a gestão de projeto? Vou pôr um vídeo muito simples, muito light, para explicar que isto se aplica a qualquer coisa. Se houver som. Não dá para ter som? Ah, bom. Improviso. Com esta eu não contava. Ora bem, vamos lá. Basicamente, como eu estava a dizer, tudo o que nós fazemos acaba, desde que tenha uma data de início e uma data de fim, e tenha recursos limitados, que na maior parte dos casos é o que existe, nós estamos perante um projeto. Aqui, basicamente, com este exemplo é, se eu tiver que cozinhar uma refeição em casa para a minha família, eu não tenho que fazer disto um projeto. Mas se de repente eu resolvo fazer uma refeição para 300 pessoas, isso já é um projeto, porque já há outra logística, outros recursos que temos que ter em conta e, portanto, isso sim já é um projeto. E se eu não giro todas as variáveis que são relevantes para o meu projeto, algo pode correr mal. E, portanto, eu tenho que pensar no que pode correr mal, que é, no fundo, fazer uma gestão de risco e ter logo antecipadamente um plano de ação para que me corra tudo bem e fluido ao longo do tempo. Pronto. Dado que não há ação, não vale a pena estarmos a continuar a ver as imagenzinhas.
Passando, tem muita informação, mas basicamente, se quiserem, é tirar foto. E o que é que eu quero só que retenham daqui duas coisas. Vocês viram que eu não estava a tocar. Eu não toquei. Eu não toquei. Nós temos, e isto fala-se muito, duas metodologias principais, que é a metodologia mais tradicional, o Waterfall, ou a metodologia ágil, por exemplo, muitas empresas utilizam o Scrum, mas existem outras metodologias ágeis. E há empresas até que utilizam metodologias híbridas, vão buscar algumas práticas das tradicionais, juntam com as ágeis e misturam tudo isto. Mas basicamente, independentemente das metodologias, o que nós estamos aqui no fundo a falar é o que é mais importante no projeto de controlar. E eu chamo a vossa atenção para aquele pequeno diagrama lá em cima. Tipicamente, as metodologias tradicionais é quando nós temos um âmbito muito bem definido. Ou seja, nós queremos construir uma cadeira e sabemos exatamente os requisitos da nossa cadeira. Depois, temos que ir gerindo com o cliente o tempo que ela demora a fazer. Eventualmente, se o cliente depois pedir uma cor que não estava prevista, vamos ter que cobrar algo mais. Mas, tipicamente, o âmbito está muito mais bem definido. Isto é tipo Samsung, a gente faz assim aquilo. Quanto aos métodos mais ágeis, ou às metodologias ágeis, é quando nós temos um custo e um tempo bem definido. Portanto, temos um cliente que nos diz: em 3 meses eu preciso de um produto, sei que vão ser 3 pessoas e, portanto, o âmbito nós vamos trabalhando ao longo do tempo. Até agora eu nunca consegui isto com ninguém. Os meus clientes querem todos o âmbito, o custo, logo definido todo, muito à partida. Portanto, no meu caso, aquilo que eu faço na empresa de desenvolvimento, portanto, eu não disse isto, mas basicamente eu trabalho no grupo Eurotux, em Portugal, nós somos cerca de 100 pessoas, e nós temos uma unidade de desenvolvimento web, que é relativamente mais pequena, a maior parte do nosso negócio é a gestão de infraestruturas, mas essa empresa de desenvolvimento de software, basicamente implementamos uma metodologia que tem uma parte mais tradicional, que acaba por ser, no fundo, o front-end com o cliente, ou seja, para o cliente nós somos metodologias tradicionais e depois dentro de portas com a equipa tentamos ter algumas práticas ágeis, como reuniões diárias, organização por sprints, sprint reviews, portanto, tentamos misturar um bocadinho das duas para conseguir aqui o melhor dos dois mundos. Porque eu tenho clientes, como vocês também devem ter, muito exigentes, que não querem gastar mais um tostão, mas querem tudo. Pronto. Passando então à frente. Muito obrigada. Fabuloso. Eu quero-vos apresentar aqui 4 elementos que eu considero fundamentais na área de gestão de projeto e, como digo, qualquer pessoa consegue utilizar e fazer. E que muitas vezes até gestores de projeto profissionais nem sempre dão a devida atenção. Por favor. Uma delas é a Work Breakdown Structure. Desculpem, mas em português não há o termo de tradução direto. A WBS, no fundo, o que é que isto é? Isto é a nossa capacidade de desdobrar o nosso projeto em muitas componentes pequeninas. Portanto, primeiro, ok, vamos fazer a nossa cadeira. Então, eu tenho as grandes áreas, eu tenho que ir buscar os materiais, eu tenho que saber o formato, eu tenho o design. Portanto, tenho os grandes grupos e depois dentro dos grandes grupos eu vou tentando ir dividindo em subtarefas. Este exercício de decompor em componentes mais pequeninas vai nos ajudar a perceber a real dimensão do projeto, a perceber se não estamos ali a colocar trabalho a mais, portanto dá para também cortar se calhar alguns excessos, e vai nos facilitar imenso o que vem a seguir, que é definir o tempo que nos vai demorar cada coisa e organizarmos isso num cronograma para percebermos quanto tempo é que aquilo nos vai demorar a fazer. Que é o que vem a seguir. Portanto, no fundo, o nosso cronograma mais não é do que pegar, no fundo, na nossa WBS, na nossa decomposição de tarefas e ir colocando num chamado Gantt Project, ou que pode ser feito com N ferramentas diferentes. Claro que vocês dizem, mas se eu tiver na minha WBS, sei lá, 50 tarefas, eu não vou meter isso tudo no cronograma. Claro, entra sempre o bom senso aqui à mistura.
Eu, se calhar, não preciso pôr os níveis todos da minha WBS, chego a um ponto e paro. Mas isto vai-me permitir encontrar uma coisa muito importante na gestão de projeto que se chama o caminho crítico. Quando nós estamos a gerir qualquer coisa, lá está, se for uma festa, há tarefas que eu não consigo condensar. Eu costumo dizer muito uma frase que é: não me adianta pegar em 9 grávidas para ter um bebê num mês. Há coisas que demoram o seu tempo. E, portanto, nós temos que perceber que há uma sequência de tarefas e esse vai ser o caminho mínimo até eu chegar ao fim do meu projeto. Portanto, por muito que eu encolha, por muitas pessoas que eu coloque, e depois isso também é outra questão, não sei se já tiveram também clientes a dizer: vocês só têm 2, 3 pessoas a trabalhar no projeto, isso é tão pouco, a empresa não sei o que tem 30. Eu a pensar, bem, deve ter 5 só para gerir essa gente toda. A quantidade de desperdício, não é? Portanto, se for um projeto enorme de 2 anos, agora se for um projeto de 2 meses, quer dizer, pronto. Mas às vezes não há bem esta noção. Não há a noção de quando se está a pensar nestas coisas, não se pensa muito no desperdício, mas é importante pensar nele. E quanto mais pessoas nós temos, mais gestão também temos que ter. Mas eu queria-vos falar mesmo da questão do caminho crítico. Há coisas que por muita gente que a gente ponha, por muito dinheiro que a gente meta para o problema, nós não vamos conseguir encolher dali. Porque há tarefas sequenciais que têm mesmo que ser feitas umas a seguir às outras. E depois, uma coisa que, para quem já se deparou com mapas de gestão de risco, é tipicamente uma coisa que as pessoas não gostam. Digo isto por experiência própria. Trabalhando com gestores de projeto, eu tenho equipas de gestão de projeto, fogem de fazer mapas de gestão de risco como se fosse uma coisa, uma doença que se apega. Mas é uma ferramenta super importante e às vezes não precisa ser um mapa, basta ser uma lista. É, no fundo, refletir um bocado sobre o que é que pode correr mal. Para quê? Para podermos antecipar problemas. No fundo só serve para isso. Se nós formos fazendo este exercício ao longo do tempo e à medida que o nosso trabalho vai decorrendo, estamos a dar a oportunidade a nós próprios de podermos refletir sobre o que é que ainda pode correr mal. Aquele fornecedor não me entregar as coisas a tempo. Eu ter demasiadas encomendas e não conseguir fazer a entrega. E conseguirmos para estas situações ter planos B. Não será para todas. Até porque há situações em que nós simplesmente aceitamos o risco ou então subcontratamos uma entidade externa e transferimos esse risco pensando que tem um contrato com aqueles tipos e eles vão fazer a coisa direitinha. Mas é importante podermos pensar sobre o que pode correr mal. É esta, no fundo, a mensagem. E depois os stakeholders, que é quem é que está envolvido no meu projeto? Eu tenho os clientes, eu tenho se calhar fornecedores, eu tenho se calhar chefias, porque posso ser um gestor de projeto de uma empresa, ou até nem ser gestor de projeto, mas cai-me aquilo no colo para fazer, que acontece muitas vezes. E, portanto, eu tenho muitas pessoas que têm interesse neste projeto. Como é que eu comunico com essas pessoas? Quais são os reais interesses delas? Eu não vou para um CEO de uma empresa com uma lista de pendentes, dizer, olha, falta acrescentar o campo, esta tabela tem que estar a verde. Eu não vou fazer isso com o CEO. O CEO quer é milestones e saber se está a correr, se não está a correr, se vai ter que pôr mais dinheiro na coisa. Portanto, adequar a nossa comunicação a quem está à nossa volta. Isto também é crucial. Para não dar informação a mais a quem não precisa dela e que se calhar até atrapalha, e para conseguirmos descansar as pessoas que estão mais na operação. Ok? Sempre com transparência, dentro dos possíveis. E sempre com bom senso. E depois as ferramentas. Há imensas ferramentas. Somos atulhados todos os dias com coisas novas que surgem e se estivermos constantemente a experimentar ferramentas novas não fazemos absolutamente mais nada da nossa vida. Aliás, estamos a ter esse problema com a IA agora, não é? Está constantemente a aparecer coisas. Portanto, eu deixei ali algumas sugestões das ferramentas que acabam por já estar bastante sedimentadas no mercado e com provas dadas. Algumas delas depois trocam-nos as voltas, porque nós começamos a usá-las, habituamos-nos e depois de repente eles dizem, isto agora custa. E nós de repente, ups, vamos arranjar uma alternativa, ou então pagamos. Há empresas, depois depende do budget de cada um, mas há muitas opções no mercado e, portanto, então para equipas pequenas, imensas opções grátis, com muita qualidade. Lançar a minha loja online. Vamos ver então um caso prático como, pegando nestas coisas que eu fui falando, o que é que realmente são os passos que têm que fazer. Mas, quando se trata de lançar uma loja online, trata-se de lançar um negócio. Portanto, eu não poderia não ter este primeiro passo. Embora não faça parte do âmbito da gestão de projeto,
Para alguém que é, no fundo, um empreendedor, tem que começar por aqui, tem que começar pelo plano de negócio. Mesmo que seja algo que faça em termos de artesanato e queira começar a vender online, tem que perceber se tem mercado, se vale a pena o investimento que vai fazer de dinheiro e de tempo para lançar a sua loja. Portanto, esta é sempre a base inicial. E depois então, ok, o projeto de lançar a loja em si, a partir do momento em que acreditamos no projeto. Então, a primeira coisa, qualquer projeto precisa de ter objetivos. E não são objetivos, Jana, eu quero lançar a minha loja e vender muito. Queremos todos ser ricos. Não é isso, acho que... Mas tem que ser, os objetivos têm que ser realmente mensuráveis. Eu tenho que dizer, eu quero atingir 500 em 3 meses, em 6 meses. Para quê? Para depois eu conseguir, daqui a 3 meses ou daqui a 6, perceber, atingi ou não atingi o meu objetivo. Então, vou mudar a minha estratégia, vou continuar e dar aqui mais um tempo. Temos que ter objetivos muito objetivos, e desculpem a redundância, mas mensuráveis, está bem? Passar essa mensagem também. Força! Pronto, e então aqui o que é que poderia ser esta WBS? Pronto, coloquei aqui esta abordagem, poderia existir outras, até porque há lojas que nascem muito das redes sociais, ok? Nem todas as lojas nascem de eu vou lançar uma plataforma WordPress ou e-commerce para começar a vender, mas portanto esta é uma abordagem possível, lá está, configuração, desenvolvimento, testes, marketing, pós-lançamento. E depois, não tinha aqui espaço suficiente para pôr as caixinhas todas, tipicamente a representação é por caixinhas, mas tem ali depois o terceiro nível, então, com uma série de outras tarefas que é necessário fazer para o meu projeto ser, portanto, concluído, com sucesso. E depois ali, então, em cima, os passos necessários para criar a minha WBS, o meu cronograma. É pegar em todas as tarefas WBS, estimar a duração de cada tarefa. É muito mais fácil estimar uma tarefa de 8 horas ou de um dia do que estimar uma tarefa de 40. Portanto, se estamos a fazer uma estimativa de 40 horas ou de 80 horas para qualquer coisa, pensar, em 2 semanas cabe muita coisa. Portanto, é porque necessitamos de desdobrar isso mais um pouco. Definir as tais dependências entre tarefas, a tal questão das grávidas, não é? E atribuir recursos, portanto, que se calhar em muitos casos sou eu e eu, mas quando se está a lançar um negócio é assim, é o risco, faz parte. E usar uma ferramenta depois para criar o cronograma, que pode ser eu para este exemplo usei esta, onlinegante.com. Existem várias gratuitas, mas há quem faça isto em Excel, em PowerPoint. Isso é irrelevante, depois, desde que seja algo que seja fácil de manipular. E a tal análise de risco, portanto, lá está, exemplos de riscos que podem acontecer numa loja online, os problemas técnicos, o baixo tráfego no lançamento, não é? Fase inicial, lançar uma marca é extremamente difícil, até para empresas que já têm várias marcas de sucesso no mercado. É uma grande dificuldade. Eu já tive a oportunidade de assistir e como tive uma ligação muito grande a grupos de mídia, quando queriam, por exemplo, lançar uma publicação nova, a dificuldade que era conseguir que aquilo começasse a ganhar tração no mercado, porque é de facto difícil, e depois acabam por ter que fazer muito cross-selling, ter que usar os meios que já estão no mercado para promover os novos, e mesmo assim têm dificuldades. Nem sempre eu vi marcas nascer e morrer porque não ganharam tração, apesar do investimento brutal que era feito. Portanto, isso acaba por ser aqui um risco. Pronto, e depois aqui explicando muito rapidamente. O que é que pode correr mal? Se correr mal, qual é que vai ser o impacto no meu projeto, no meu negócio? E, portanto, com base neste impacto, há impactos maiores, impactos menores, há coisas que quase nem afetam o projeto e há coisas que afetam muito. A probabilidade, por exemplo, se é uma coisa que é feita por mim, eu sei que estou empenhada nisto, à partida a probabilidade é baixa, vai correr bem, apesar do impacto ser alto, mas se calhar se eu depender de um terceiro, a coisa já não é assim. E depois isto permite-me, multiplicando, chegar ao nível de risco e eu perceber, ok, os meus riscos mais altos são aqueles, então é ali que eu tenho que estar com a minha atenção ao longo do tempo. Pronto, e depois um plano de ação e quem é que vai executar esse plano de ação. Pronto, e aqui o primeiro caso. O segundo, eu não vou repetir os passos todos outra vez. Vou-me focar essencialmente nas diferenças, ok? Portanto, o segundo caso é, eu tenho uma empresa, ou sou um freelancer, ou trabalho numa pequena agência e estou a desenvolver um site para alguém.
primeiro passo tem que ser realmente compreender muito bem o que é que o cliente quer. Porque se eu estou a lançar o meu negócio, eu sou a dona disto tudo. Eu sei o que quero, o que espero, as minhas expectativas, o que é que eu já pensei sobre o assunto. Quem vai desenvolver e conhece de repente o dono do negócio, não faz ideia de tudo aquilo que ele tem estado a pensar nos últimos meses sobre esse mesmo negócio. Simplesmente não sabe, por muita experiência que tenha, porque nós somos todos diferentes. E, portanto, fazer as perguntas certas, tentar perceber realmente quais são os objetivos, o que é que quer. E às vezes isto é difícil, porque às vezes, nós somos seres humanos e há empresas que têm problemas políticos internos muito grandes. E há projetos que existem porque alguém quer tramar o outro. E isto não é fácil, ok? Portanto, nem todos os objetivos são objetivos claros e objetivos relacionados com o negócio. Claro que aí nunca se vai pôr isso no PowerPoint, mas é importante nós tentarmos conhecer bem o cliente e perceber exatamente as motivações. E, portanto, depois de fazer esse levantamento todo, fazer uma reunião de kick-off, ou seja, uma reunião de arranque, que permita, tipicamente, no nosso caso, fazemos sempre um pequeno PowerPoint com uns pontos, às vezes mais, outros menos, depende do cliente em si. Há clientes que ficam extremamente chateados por ter que fazer esta reunião, porque acham que é uma perda de tempo, mas o que é que nos permite? Permite-nos validar se todo aquele levantamento que nós fizemos está correto. E se o entendimento que nós tiramos daquilo que o cliente nos disse está realmente alinhado com o que ele quer. Às vezes é nestas reuniões que eles dizem: ai não, mas eu não era bem isso. Não, o que eu quis dizer é que eu queria isto, aquilo, e aí nós conseguimos alinhar. Por isso é que é importante. No fundo é uma etapa de validação. Pronto, neste caso, o que é que muda em termos do WBS? Claro que, pronto, o foco acaba por ser muito mais no desenvolvimento da solução, porque é o nosso projeto, não é? Nós não temos outras preocupações que o dono da loja tem, mas nós temos que adicionar na nossa WBS, com muita clareza, aquilo que é nosso e aquilo que depois pode ser do cliente. Isto até pode ser representado com cores, verde para um, amarelo para outro. Para que o próprio cliente saiba o que é que também depende dele. E depois, lá está, projetarmos isto para o nosso Gantt, nos mesmos passos que foram falados anteriormente. E estou a chegar ao fim. Conclusões. Portanto, planeamento estratégico. Termos objetivos claros e um plano sólido. Ter um plano sólido não é ter um plano que não muda. A gestão da mudança num projeto faz parte, seja ele tradicional, seja ele agile. Claro que no agile, por inerência, estará a mudar com muito mais, porque faz parte, a mudança faz parte do dia-a-dia de um projeto ágil. Mas no caso do tradicional, a gestão da mudança também está contemplada. Portanto, as coisas mudam, às vezes de semana para semana, outras vezes de mês para mês, dependendo do tipo de negócio e do tipo de projeto que estaremos a falar. Mas ter objetivos claros ajuda a não perder o foco. Eu posso mudar algumas características do meu projeto, mas se calhar eu continuo a querer vender 1000 unidades ao fim do primeiro mês. E convém é que nada do projeto venha estragar esse objetivo. As metodologias, portanto, sermos muito flexíveis nisto. Eu não me adianta, vou estudar o Scrum e vou aplicar e o Scrum vai-me ajudar e é isto que vai funcionar bem. Em certas empresas funciona mal que dói. Depende mesmo muito da nossa organização, das pessoas que temos, da maturidade da equipa, se somos só um, se somos 3 ou 4, depende muito de muitos fatores. Portanto, e às vezes nem vale a pena aplicar uma metodologia inteira, que traz coisas, só nos faz perder tempo de gestão. Manter as coisas simples, só mesmo o essencial que nós precisamos para garantir que as coisas correm bem. A questão da WBS, que já foi explicada, a gestão de risco para evitar surpresas, uma comunicação muito clara e contínua com os intervenientes do projeto, os stakeholders, e as ferramentas adequadas, que também o mínimo possível. Porque também, pois, quanto mais coisas utilizamos, mais nos perdemos e nós já temos tanto trabalho para fazer. Se depois estamos com tarefas administrativas, burocráticas, adicionais, que não nos acrescentam valor, nós acabamos por desistir delas e voltar a trabalhar on demand. E não pode ser. Exatamente. Portanto, ter o mínimo essencial para conseguir, de facto, controlar o que é preciso e não desistir dessas práticas. É a minha recomendação. É isso. Muito obrigada. Acho que
até depois ficamos aqui alinhadas, funcionou bem aqui a mudança de slides. Sim, por acaso. Foi super discreto, a certa altura já era telepático. Pronto, então, ainda temos bastante tempo e podemos colocar aqui, partilhar e colocar aqui algumas questões à Daniela. Portanto, eu lançava essa sugestão, questões que tenham. Acho que, olha, já temos ali. Olá, boa tarde. Quando a Daniela fala sobre fazer um mix entre Waterfall e Scrum, ou neste caso Agile, que coisas é que aproveita de cada lado? O Scrum é bastante simples, né? Já é simples por si só, mas há alguma coisa que retire especificamente do Scrum e que substitua por Waterfall dentro dos projetos normalmente? Pronto, em certos projetos, qual é que é o problema do Scrum? O Scrum exige um envolvimento do cliente em todas as etapas. Portanto, o cliente é muito envolvido, na maior parte das vezes, pronto. Acaba por haver uma envolvência muito grande do cliente em todas... Mais os reviews e incrementos, não é? Sim, mas há esse envolvimento. E nem sempre, no fundo, o desenvolvimento de 3 em 3 semanas é suficiente para já termos entregáveis que consiga dar ao cliente algo que lhe dê conforto. Então, por isso, nós acabamos por ter quase 2 linhas de produção, chamemos-lhe assim, em que uma é a linha interna, em que nós vamos produzindo código e vamos incrementando a nossa solução, e outra que é gerida pela gestão de projeto em interface com o cliente, que vai planeando demonstrações com ele, testes, mas acaba por ser nem sempre estão alinhadas uma com a outra, ok? É nesse sentido. E tem a ver com a expectativa do cliente. Há clientes, por exemplo, que ficam extremamente estressados quando veem uma solução ainda numa fase muito prematura e começam, isto tem erros por todo lado. Pois não está estável, ainda quer dizer, isto não tem telhado ainda. Eu sei, já passei por isso. Mas há clientes que lidam muito mal com isso e depois nós gastamos mais tempo a ter que gerir as queixas dos clientes do que a trabalhar. E é isso que tentamos evitar. É por isso. Mas isso é na minha realidade, as realidades não são todas iguais. Obrigado. Mais questões? Olha, eu acho que como ainda temos tempo, colocava também uma questão que tem a ver com a questão da comunicação. Eu acho que a comunicação nos projetos é um ponto-chave e às vezes é muito difícil cairmos ou em comunicar pouco ou em comunicar demais. Quais achas que seriam as melhores dicas para encontrar aqui um equilíbrio? Porque eu acho que é mesmo difícil. Se damos demasiada informação, principalmente quando temos stakeholders de diferentes... tens um cliente, tens stakeholders dentro da empresa, ou o cliente tem dentro da sua estrutura alguém que realmente decide e outras pessoas que estão a acompanhar o projeto só. Portanto, quando temos muitos stakeholders, às vezes também acaba por ser tentador cair num certo excesso ou numa certa falta, não é? Qual é que achas quais são os principais pontos ou que conselhos é que darias aqui à comunicação? Pronto, não querendo entrar em conceitos demasiado técnicos, mas há o modelo de governance que tipicamente nos projetos se faz, que tem a ver com esta questão de identificar os stakeholders, que é, eu vou identificar as pessoas-chave do meu projeto e vou para cada pessoa-chave, ou para cada grupo de pessoas-chave, que tipo de comunicação é que eu vou fazer com eles. Há pessoas que faz sentido, por exemplo, fazer uma reunião semanal, e, portanto, se eu tenho feedback a dar, eu aproveito essas reuniões para o fazer. Assim, as pessoas do outro lado também sabem, eu não tenho que estar sempre a perguntar, porque eu sei que às quintas-feiras, às 2 da tarde, estamos reunidos e fazemos ponto de situação. Da mesma forma que, se calhar, para os chefes dessas pessoas, eu tenho que ter por exemplo, uma reunião de steering, que tipicamente é assim que se chama, mensal. Isto falando, por exemplo, de um projeto que dura 6 meses. Se for um projeto que dura 1 ou 2, não faz muito sentido dessa forma. Mas ter uma reunião, por exemplo, que seja só para, lá está, como é que estamos em termos de cronograma, que problemas é que nos apareceram, se está tudo on track, se não está. Uma reunião sucinta, às vezes de meia hora no máximo, só para dar a oportunidade de quem está mais acima poder ter essa informação. Ou seja, estabelecer logo de início o nosso plano de comunicação por grupo de pessoas. Depois, acontece outra coisa, que é, e quando há problemas? Nós temos uma equipa de 3 pessoas, um despede-se, um mete baixo e só tem um a trabalhar. O que é que acontece? Isto é uma realidade. Então, na área da IT, o mudar e tudo mais, embora já esteja agora mais estável do que estava há uns 6, 7 anos atrás, mas mesmo assim ainda há algumas dificuldades.
E nós de repente estávamos até a fazer as coisas a uma certa velocidade, estava tudo a correr bem, sabíamos que íamos acabar daqui a 2 meses o projeto, tudo planeado, mas de repente temos este problema. Eu não consigo substituir uma pessoa de uma semana para a outra e trazer todo o contexto. Eu não consigo, o outro está de baixa, eu não sei se vai renovar a baixa, se não vai, quando é que conto com ele. Incertezas. Assim, quando temos uma má notícia, isto o melhor é dar o mais depressa possível. E em certos casos, mais vale alguma transparência. Agora, não podemos também pôr o ónus no cliente do problema. Ele não tem culpa. Se nós não temos, ele muito menos. Portanto, não é aquela coisa, desculpa, agora eu não sei quanto tempo vou demorar porque eu tenho um de baixo e um foi embora. O cliente diz, e o que é que eu tenho a ver com isso? Não é? Controlei a vossa empresa, não estou preocupado. Agora, dizer, olha, de facto tivemos aqui uns imprevistos e até podemos, se tivermos mais confiança com o cliente, partilhar o imprevisto e dizer, olha, mas já estamos a fazer tudo o que nos está ao nosso alcance, buscar pessoas de outra equipa, se não houver isso já estamos a contratar, já estamos o que for necessário. Agora, temos que mostrar ao cliente que já estamos a fazer coisas para realmente dar a volta à situação. E sermos transparentes, porque isso também depois estabelece uma relação de confiança que faz com que o cliente perceba, ok, não estão aqui a enganar-me, não é? Portanto, eu também posso confiar neles. Como em tudo, damos com clientes bons, damos com clientes maus. Há clientes que se calhar olham para isso, vocês já estão a arranjar desculpas, vocês são os incompetentes. É como se diz, como na farmácia, arranjar de tudo. Pois, é sempre muito complicado gerir, principalmente gerir pessoas, ter essas incertezas. Para quem trabalha com projetos em que nem sempre dependem só de uma equipa, é ainda pior, porque um atraso de um lado às vezes desencadeia um conjunto de atrasos nos outros. Não, eu dou-vos um exemplo que tive há muito pouco tempo, mesmo, real. Estávamos com um projeto na área de DevOps, com 2 pessoas que estavam a decorrer o projeto, e de repente um colega diz, eu vou ser candidato ao município, um município do interior, não importa qual, eu vou ser um candidato suplente e vou estar 2 semanas fora, e entrega-nos aquilo com nem 10 dias de antecedência. 2 semanas, assim, off. E nós, ok, tipo, deu 0 aviso, não fazíamos ideia. E, portanto, este tipo de coisas acontecem. Não é? Nós também, quando se gera empresas, não podemos estar à espera que os colaboradores sejam todos muito... que giram também as expectativas dos colegas, das FIAs. Não, há pessoas diferentes. E, portanto, há situações dessas e depois nós temos que lidar com os clientes e temos que tentar gerir a coisa da melhor maneira. Pois, é sempre difícil, principalmente na gestão de coisas que não sentimos que não são diretamente a nossa responsabilidade, mas estamos a vestir a camisola e temos que assumir essa responsabilidade, sim, e encontrar a melhor solução no que é possível. Como ainda temos alguns minutos e eu volto a perguntar se alguém quer colocar alguma questão, porque acho que era... Força. Desculpa. Obrigado, parabéns pela apresentação. Acrescentando ou seja, já conhecendo que se calhar em mais de 50% desses projetos há contratempos, faz parte do vosso pensamento enquanto gestores de projetos, de grandes projetos, gerir a expectativa pelo negativismo, ou seja, vamos antecipar que vai correr mais mal do que bem e tentar surpreender o cliente pela positiva? Não, também não. Não, porque isso ia logo colocar um ónus no projeto em si. O próprio cliente ia dizer, isto, eu ainda nem comecei, isto já pode correr tudo mal. Internamente? Internamente tinha, no fundo, também impacto no custo, não é? Ter mais cautela na previsão dos prazos. Sim. Dizer que são 2 meses, diz que são Sim. 3 para o cliente. Sim, tentamos sempre fazer a nossa margem, sim, tentamos sempre fazer a margem de qualidade, no fundo, que é o que nós chamamos de segurança, que, embora com toda também total transparência, eu tenho projetos que ainda nem iniciaram e o cliente diz que tem que estar pronto na data X. E, portanto, aí o desafio é, ok, eu até à data X só lhe entrego isto, não consigo entregar mais. E depois ele chora-se, e depois a gente negocia. E depois andamos ali a tentar ver o que é que se consegue. Mas tentamos, pronto, não podemos também internamente gastar demasiado tempo a pensar em tudo o que pode correr mal, porque realmente pode correr tudo por qualquer razão. E há coisas que só a experiência também nos traz a agilidade de, ok, isto já me aconteceu, foi assim que resolvi, é assim que vou resolver agora, e em equipa nós juntamos-nos e rapidamente arranjamos a solução. Tentamos focar sempre naqueles que são os 3, 4, 5 maiores riscos de maior probabilidade e impacto para o projeto.
e trabalhamos com esses, essencialmente. Então, quando há integrações de APIs e tudo, é logo. Pois não, e isso é terrível. Olá, Daniela. Antes de mais, gostei muito da apresentação, muitos parabéns. Obrigada. Quando nós estamos a gerir projetos, parece que, se calhar, não sou só eu, acho que muitas pessoas devem partilhar isto, uma pessoa muitas vezes apaixona-se por experimentar ferramentas. Ou seja, há uma nova ferramenta e deixa ver, porque é esta ferramenta agora que me vai ajudar a ser mais produtivo e é a partir de agora que não vou falhar com nenhuma data para um projeto. O que é que eu te gostava de dizer? Qual é a red flag que nós devemos estar atentos para dizer já estamos a meter demasiadas ferramentas e já está a ser um estorvo? Ou seja, há algum sinal que se tu tenhas aprendido a ver do género, estamos a passar demasiado tempo agarrado à ferramenta e não ao trabalho, por exemplo, e se só pudesse escolher uma funcionalidade de uma ferramenta, não é o nome, mas o time tracking, a calendarização, se só pudesse escolher uma para passar para a ferramenta, qual era a que tu escolhias? Ok. Então, bem, já estamos aqui a ser invadidos. Estamos a ser, não é, invadidos, mais pessoas vão se juntando à conversa. Estava a ver a coisa pelo lado negativo, desculpem. Pelo lado positivo. Ainda faltam uns minutos. Fizeste-me duas perguntas, desculpa, qual era a primeira? Só? A primeira, qual é a red flag? A red flag. Pronto. É assim, nós temos, independentemente do tipo de projeto que estamos aqui a gerir ou a trabalhar, nós temos o mãos na massa, o trabalho efetivamente que tem que ser feito. E temos o trabalho burocrático de gestão que acabamos por ter de fazer para lá está, controlar, comunicar, etc. Nós temos que ter um limite para este trabalho burocrático. Isso das ferramentas e experimentar ferramentas e acaba por estar neste trabalho administrativo. Portanto, segundo as boas práticas, mas é de projetos mais complexos, o tempo de gestão anda entre 20% a 25% do tempo total do projeto. Se calhar num projeto mais simples eu reduziria isso para 15%. Ok? Portanto, se nós começamos a perceber se o esforço que estamos a impor ao projeto, em termos de gestão, está a ser superior a isso, então cuidado, não, temos que pôr mais ação e menos. Agora, há projetos que de antemão, também é importante falar sobre isto, há projetos que de antemão nós já vamos ter um esforço adicional de comunicação porque sabemos que o cliente é difícil. E quando assim é, nós já sabemos desde o início, ok, eu neste caso vou ter que fazer mais relatórios, mais reuniões, portanto esse tempo vai esticar. Mas se nós tivermos isso pensado de antemão, isso é uma coisa que nós controlamos, que nós sabemos, não somos apanhados desprevenidos com isso. Mas eu diria que a red flag tem que ser essa percentagem de tempo, eu não lhe quero chamar não produtivo porque era injusto, mas de tempo de trabalho auxiliar, pronto, ok? No fundo é isso. E a segunda tinha a ver com se eu fosse a escolher uma ferramenta. Uma ferramenta ou uma funcionalidade, tipo registro de tempo, a calendarização, a comunicação, que uma das funcionalidades da gestão de projeto, para usar a ferramenta. É assim, eu para mim, o Gantt Project é das coisas mais importantes. Ter o Gantt organizado e conseguir perceber em que ponto estamos, o que está concluído, o que não está, porque é uma forma visual de a qualquer momento nós conseguirmos dizer ao cliente, olha, é assim que estamos. De conseguir dizer à equipa, de conseguir dizer ao dono da empresa. É uma forma visual que dá para toda a gente. Agora, muito honestamente, quando, por exemplo, nós estamos com situações difíceis em que de repente temos o dono de uma empresa que diz não foi isso que eu comprei, aquilo está perfeitamente alinhado com a malta toda que está abaixo dele, mas ele diz não foi isto que eu comprei, eu estou extremamente chateado, como é que isto está, vocês estão a fazer tudo mal. Eu uso a WBS para dizer, olha, isto foi tudo o que nos comprou, o que está a verde é tudo o que está feito, o que está a amarelo é tudo o que não está feito por causa de, eu não posso dizer que é por culpa de, mas tentámos dar ali a volta, e isto é o que falta fazer porque estava calendarizado, etc. E uso muito a WBS para isso, quando há SOS, porque relatórios extensivos por lá abaixo ninguém tem tempo para ler, aliás, MAI, dava o resumo. Mas em termos de gestão de trabalho, o Gantt para mim é o... Obrigado. Ok. Estamos? Acho que sim, acho que temos cada vez mais pessoas aqui para a aproximação, para fechar. Obrigadíssima, acho que toda a gestão de projeto é sem dúvida uma coisa fundamental em qualquer contexto, até na nossa vida, no dia a dia, como é óbvio. Penso que também esta inteligência artificial, todas estas ferramentas, temos mais consciência de que
há sempre aquela sobrelotação de ferramentas, de aprendermos coisas novas e às vezes isso tira-nos algum tempo. Eu, por acaso, acho que em gestão de projeto, ainda assim, a AI é mesmo eficaz a gerir, por exemplo, os transcripts dos meetings. Acho que houve ali pequenas coisas que realmente foram muito simplificadas e que acho que são uma grande ajuda. Portanto, obrigadíssima pela tua apresentação, pela esta conversa, que tivemos ainda algum tempo para a conversa. Muito obrigada. Muito obrigada. Temos uma foto para o Marco.